Hoje o nosso Trago Verdades vai ser especial. Juntos, nós vamos relembrar alguns momentos importantes da trajetória da cantora Elza Soares, que fez a sua viagem de volta para casa nesta semana aos 91 anos. Ela deixou pra gente um legado infinito de muitas músicas, de muitas manifestações artísticas, mas principalmente de muita coragem. Ela que sempre foi uma mulher bastante engajada, bastante à frente do seu tempo, ela trouxe pra gente uma nova linguagem, uma nova interpretação sobre o sentido da palavra liberdade. E eu acho que é isso que vai ficar para todas as gerações futuras, além, claro, do trabalho da Elza, que é reconhecido não só aqui no Brasil, mas também no planeta inteiro. Então, hoje, esse Trago Verdades vai ser especial e totalmente dedicado a Elza Soares. 20 de janeiro de 2022, quase no finalzinho da tarde. Foi assim que Elza Soares fez a sua viagem de volta para casa aos 91 anos. Ela morava num apartamento na Avenida Atlântica, de frente para o mar, na praia de Copacabana. Era um sonho da Elza morar numa cobertura de frente para o mar e ela conseguiu realizar esse sonho. Segundo os médicos, a causa da morte da Elza Soares foram causas naturais, pela idade. E ela foi embora assim, tranquila, leve, serena, bem diferente daquela Elza que a gente conhecia dos palcos, bastante movimentada, bastante agitada, bastante serelepe. Quem estava com ela no momento da sua partida eram alguns familiares e também o empresário dela, o Pedro Loureiro. Ele disse em entrevista que ela chegou a gravar um DVD, deixou um DVD pronto, ela fez essas gravações no dia 17 e no dia 18 de janeiro, quer dizer, alguns dias antes de partir, e no dia em que ela foi embora, ela fez fisioterapia normalmente, depois pediu para descansar um pouco e aí ela chegou a dizer que estava morrendo. Mas estrelas não morrem, a gente sabe. Elza vai deixar pra gente, assim, um monte de trabalhos lindos, um monte de imagens maravilhosas, além da sonoridade que ela tinha, uma forma ímpar de cantar e que ela fez um estilo próprio. E isso, assim, era a marca registrada dela, Algumas tentaram copiar, algumas cantoras, mas Elza Soares sempre foi Elza Soares. Bom, um fato curioso, que assim a imprensa chegou a destacar também, é que a Elza, ela foi embora exatamente no mesmo dia em que o Garrincha, que foi o grande amor da vida dela, no dia 20 de janeiro. Ele morreu no dia 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos. E a Elza no dia 20 de janeiro de 2022. Almas gêmeas, eu acredito nessa coisa de almas gêmeas, de reencontro. Eu acho que, apesar dos altos e baixos, ela teve assim uma história de amor bonita, tanto que virou filme, virou série, virou peça de teatro, porque é uma história bastante interessante. Agora, a gente perde uma grande artista, A gente perde um nome renomado e é interessante ver como as pessoas, os fãs e o público em geral, eles ficaram bastante comovidos com essa partida da Elza, que, na verdade, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, porque vai acontecer com todos nós, mas a gente não espera, às vezes, que seja assim tão rápido, porque a morte não tem anúncio. E houve uma comoção muito grande nas redes sociais, houve uma comoção muito grande lá também, no velório, no enterro, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, ainda nessa edição. Mas é importante a gente ver como a gente precisa valorizar os nossos talentos, como a gente precisa valorizar os nossos artistas, aqueles que realmente levam o nosso nome lá para fora, que valorizam a cultura aqui dentro do nosso país também. Isso é muito importante. A Elza fez isso durante a sua carreira de uma forma assim muito brilhante. Foram mais de 34 discos lançados numa carreira consolidada internacionalmente e assim, eu cheguei a ver, dei uma olhada, como essa morte também repercutiu lá fora. Então, assim, dá pra gente ter muito orgulho da Elza, dá pra gente ter muito orgulho da grande artista que ela vai continuar sendo, apesar de não estar mais aqui fisicamente. E nesse dia, assim que eu recebi a notícia, eu recebi um pouquinho antes da imprensa,
imediatamente me veio na cabeça um último encontro que eu tive com a Elza. Eu já entrevistei a Elza várias vezes e sempre aquela pessoa bastante séria, né? Bastante concentrada no trabalho. Ela sempre perguntava assim, quais são as perguntas que você vai fazer para eu poder me organizar nas minhas respostas. É sempre muito comprometida com tudo que ela fazia. E eu me lembrei de um encontro que eu tive com ela, aliás, o último encontro, que foi no ano de 2015, quando o Mitch Winehouse, o pai da Amy Winehouse, ele esteve aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de registrar esse encontro da Elza com o Mitch. E foi uma coisa assim tão mágica, tão diferente, né? Porque ali estava o pai da Amy Winehouse e do lado Elza Soares, quer dizer, duas grandes representações da música, do soul, e eu tive a oportunidade de estar nesse momento, de registrar esse momento, de entrevistar os dois, e eu me lembro muito bem que nessa ocasião o Mitch, ele fez muitos elogios para a Elza. Ele disse que o som da Elza era um som diferenciado, o som da voz dela, que ela tinha um jeito até muito parecido que a filha dele tinha de cantar. E, inclusive, nesse dia ele até chegou a falar sobre ter sentido a presença da Amy Winehouse. A Elza também comentou comigo nessa entrevista que tinha sentido a presença da Amy ali, porque é uma coisa muito forte. E foi uma entrevista tão bacana, a gente conversou no camarim, né? Ainda a Elza com as suas limitações por causa da coluna, aquela coisa toda, mas foi um dos momentos assim mais importantes da minha carreira e que com certeza eu nunca mais vou me esquecer. Eu queria agora que vocês acompanhassem comigo, vissem um trechinho do show que eu registrei na época, do show da Elza Soares com o Mitch. Foi um show, como eu disse, aqui no Rio de Janeiro, e foi um show maravilhoso, foi um show assim, uma pena que foi pouco divulgado, ainda teve uma apresentação na época em São Paulo, mas foi um show assim bastante rápido, não teve tempo das pessoas acompanharem, de ter assim, de ser muito estourado, né? Foi uma coisa bem restrita, mas foi uma coisa memorável. Assistir a Elza cantando com o Mitch foi uma coisa assim, para mim, muito importante, que com certeza vai ficar na minha mente para sempre. E a Elza, como eu falei, sempre muito comprometida com a imagem, sempre muito exigente com a imagem, é muito exigente com aquilo que ela está vendendo, né? E ela sempre falava essa questão de não querer rótulos para ela. Mas eu acho que a própria formação dela, o próprio jeito de ser, o próprio temperamento fez com que ela tivesse sim rótulos, mas rótulos tão positivos, rótulos tão agradáveis e também tão flexíveis, porque um dia ela era loira, outro dia ela era morena, outro dia estava com o cabelo lilás. Eu acho que a questão de não ter rótulo era justamente o poder de ser eclética, e a Elza conseguia, e isso acaba sendo um rótulo, né? Essa coisa dela poder ser uma figura camaleônica, né? De mudar de formas enfim, de gestos e formas visuais a todo instante. E com certeza isso aí é uma das características da Elza. E eu lembro também que no ano de 2011, pouco tempo depois que ela fez uma cirurgia, né, que foi essa cirurgia da coluna vertebral, ela teve um acidente na Europa durante uma turnê, e esse acidente acabou comprometendo a coluna vertebral da Elza. E eu lembro que ela passou por um procedimento cirúrgico e logo depois ela fez um show. E nesse show eu também estava lá com a minha equipe no ano de 2011, foi um show que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e a primeira pergunta que eu fiz para ela foi como ela estava se sentindo voltando para os palcos, voltando para o público, e ela disse assim: hoje eu estou me sentindo uma princesa, hoje eu vim vestida como uma princesa porque o meu público merece. E ela sempre foi muito entregue ao público, ela sempre teve uma dedicação muito grande ao público, não importa se eram 10 pessoas ou 10 mil pessoas, o carinho era o mesmo, a entrega profissional era a mesma. E nesse dia o que me marcou também foi ver a Elza sentindo dores, porque ela ainda sentia algumas dores, mas ela ainda não tinha cadeira adaptável, e ela cantou com um braço no encosto da cadeira e o outro braço segurando o microfone, e fez uma apresentação belíssima, foi aplaudidíssima de pé. Isso também foi uma coisa assim que me emocionou bastante nessa época, né? Esse momento da Elza princesa, uma Elza que era tão rainha, né? Foi consagrada como rainha no seu jeito de ser, e naquele dia ela desceu um pouquinho e falou assim: não, hoje eu estou me sentindo uma princesa, eu vim vestida como uma princesa para o meu público. Isso é a preocupação dela. As pessoas questionavam muito na Elza a questão de fazer muitas plásticas, a questão de estar sempre mexendo no rosto, mas tudo isso, claro, tem a parte da
vaidade, mas tem a parte da imagem dela para o público. Ela tinha uma preocupação gigante de como ela iria aparecer para o público. Eu lembro que quando eu fiz esse primeiro camarim, que a gente viu aí do Meet com a Elza Soares, do Meet Winehouse, ela pedia para endireitar o cabelo dela toda hora e perguntava se o batom estava bom, a sombra. Ela tinha realmente esse cuidado, esse carinho, porque o artista, ele vive para o público, né? Ele tem ali aquela troca e, claro, o público é o grande combustível do artista. Então, a Elza, ela tinha esse cuidado de cuidar, essa preocupação de cuidar da imagem para se mostrar bonita da maneira que fosse para o público. E eu acho que isso acabava refletindo no trabalho dela. Era muito bacana e foi uma das lembranças emocionantes que a gente tem, né, aqui, o pessoal da produção, todo mundo, porque foram trabalhos muito significativos. Eu acho que ter a honra de entrevistar a Elza Soares não é para qualquer um não, viu, gente? Porque, vou te falar, você fazia uma perguntinha, ela respondia para você um monte de coisa, um monte de informação, um monte de conteúdo, coisa que é bem difícil da gente ver atualmente. Bom, nos últimos 5 anos, a Elza viveu intensamente o trabalho dela. Ela fez muitas viagens, ela se apresentou em muitos lugares, ela lançou disco, lançou álbum, lançou aquele álbum do Lupicínio Rodrigues, né, o Lupe, enfim, lançou muita coisa bacana, né, e deixou também um trabalho pronto, ou seja, a idade nunca foi problema para Elza Soares, e também ela nunca fez corpo mole para o trabalho, não, e viajava mesmo, pegava avião, e era sempre acompanhada, né, no período que eu peguei, eu acho que um período muito bom da Elza, essa retomada da carreira dela, retomada na mídia, porque ela ficou um tempo afastada, mas eu peguei esse período muito bacana e quem estava sempre com ela era o produtor dela, Juliano Almeida, que é meu amigo pessoal, uma pessoa muito querida, que também está sofrendo bastante com essa perda, porque ele e a Elza, os dois eram muito ligados, tanto ele quanto a Elza, eles tinham uma ligação. O trabalho terminou, mas ficam os laços de afetividade, né? E eu me lembro de ver os registros nas redes sociais do Juliano, do quanto o carinho dele pela Elza era gigante, porque eles tinham quase que uma relação de mãe e filho. Ele chegou uma vez a postar sobre isso, que depois da mãe dele vinha a Elza, que ela era uma figura materna muito importante para ele. Então o Juliano, ele estava sempre viajando com ela, sempre cuidando da Elza da melhor maneira possível, do jeito que ela sempre mereceu. E quem também estava sempre com eles, né, nessas viagens, era o Wesley Pachu, que é o maquiador dela, que foi maquiador, né, durante muitos anos, continuou sendo até os últimos instantes, e o Wesley também sofreu bastante, porque ele também tinha essa relação muito próxima. A gente tentou falar com o Juliano, mas a gente sabe que esse momento é um momento delicado, é um momento em que a gente tem que respeitar. Tentamos também falar com o Wesley, é um momento que a gente tem que respeitar, porque é o vazio que fica, né? É a dor, é o luto, é aquela sensação de que a gente nunca mais vai poder ver a pessoa que a gente gosta, estar com ela do nosso lado, ainda que ela continue, sim, existindo num lado muito melhor que o nosso, com certeza, ainda mais a Elza, né? Mas, como eu falo, eu me lembro, eu tenho essas recordações boas, eu tenho esses momentos de positividade, né, do Juliano com a Elza. Isso está estampado nas redes sociais, está postado nas redes sociais, e eu acho que o importante é isso. E a Elza sempre gostou de estar com a equipe, de ser bem, de trabalhar, de se entrosar bem com a equipe, com as pessoas que estavam ao redor dela, e isso fazia dela, assim, uma artista completamente excepcional, porque hoje em dia a gente vê tanto artista aí tratando os seus funcionários de maneira tão fria, né, tão distante. A Elza não, ela era muito próxima, e próxima mesmo, e quando eu digo próxima, é de ir à casa dos funcionários, de estar presente nas datas importantes, da forma que for. Então, acho que isso era, né, uma das características da Elza. Pô, é difícil a gente falar da Elza no passado, é tão recente, é tudo tão ainda pouco, né, que aconteceu, e de repente a gente tem que falar assim, no passado mas ela ainda está presente, a gente sabe que ela ainda está presente, a energia dela ainda está presente, e com certeza ainda vai ficar por um bom tempo, porque, sem sombra de dúvidas, não é questão de ser a mulher do fim do mundo ou a deusa Elza, não. Ela simplesmente, a vida toda, foi Elza Soares, e isso fez toda a diferença.
faz uma pausa aqui bem rápida nessa homenagem que a gente está fazendo hoje para Elza Soares, para poder falar de Big Brother Brasil, né, gente? O programa já começou, o reality já está no ar, já está cheio de polêmica, cheio de tretas acontecendo, né? Fogo no parquinho, como o Thiago Leifert falava, mas a gente lembra aqui que a partir desta quarta-feira, dia 26, a gente tem um encontro marcado no 5 Minutos de Fama especial BBB 22, aquele encontro marcado que a gente tem todo ano para poder falar sobre o programa, falar sobre o eliminado da semana, os bastidores do reality show, o que está acontecendo na casa. E nesse ano, os 5 Minutos de Fama, gente, olha, vou dizer para vocês, está muito bom, porque vai ter interatividade, tem quadros novos, está mais dinâmico, então vem muita coisa boa por aí. A partir desta quarta-feira, dia 26, a gente tem um encontro marcado no 5 Minutos de Fama, especial BBB 22. Espero você, viu? Bom, gente, a gente teve aí nessa semana muitos casos, né, de Covid entre os famosos, entre apresentadores de TV, e mais uma vez eu reforço aqui a importância da gente poder se cuidar, a importância da gente continuar se preservando ao máximo, seguindo as medidas de proteção. Isso é muito importante. A gente teve Faustão, a gente teve Annie Lotterman, a gente teve Glória Maria, a gente teve a Joelma pegando pela terceira vez, teve Luciano Zafir também pegando pela terceira vez, as meninas da Globo News, né, Maria Beltrão, enfim, um monte de apresentadoras lá, e também a atriz Elisângela, de 67 anos, que foi internada em estado grave. Ela já está apresentando melhoras, mas a situação dela ficou bem complicada. Ela deu entrada no hospital de Guapimirim, na zona oeste do Rio de Janeiro, e aí na Baixada Fluminense, perdão, ela simplesmente não tomou as vacinas, né? Então, assim, é importante que a gente tome as vacinas, é importante a gente lembrar que as vacinas, elas não previnem a Covid, elas evitam que a gente morra. Então, porque a Covid ainda não tem cura, ainda não tem remédio, mas as vacinas, elas estão aí para ajudar a gente, né? Então, vacina sim, vacina no braço, e é lamentável que a Elisângela tenha tido esse comportamento, né, de não tomar a vacina, essa postura negacionista, que é uma grande idiotice, e o resultado está aí, né? A gente vê a situação complicando. Então, vamos todos tomar as vacinas, vamos todos nos cuidar, vamos continuar evitando aglomeração de qualquer natureza. A gente teve aí o Carnaval do Rio de Janeiro, que mudou de data, mas existem outras aglomerações acontecendo, outros shows. É importante que não haja aglomeração nesse momento, porque a Ômicron é uma variante altamente contagiosa. Então, a gente precisa se cuidar. É como eu sempre falo aqui no Trago Verdades. Eu cuido de mim, você cuida de você, e a gente cuida do mundo. A Elza não gostava de rótulos, como eu disse aqui, e é bastante difícil a gente rotular o estilo musical da Elza. Uma hora é soul, outra hora é samba, e eu acho que esse mix, essa mistura, fez com que as portas para ela se abrissem lá no exterior. E assim que foi anunciado aqui no Brasil a morte da Elza Soares, né, na quinta-feira, a gente pôde perceber que a imprensa mundial começou também a publicar notas, a publicar matérias a respeito da morte da Elza, a respeito desse buraco, né? Dessa coisa que aconteceu. E o planeta inteiro, gente, teve as Américas, Estados Unidos, Europa, principalmente a Europa, né? Muito forte a presença da Elza lá na Europa. E aí a gente fica com um baita de um orgulho, porque ela levou o samba para os gringos, ela levou o nosso samba, ela levou a cadência da nossa mulata, a nossa raiz, a nossa essência, a nossa ancestralidade, ela levou lá para fora. E foi aplaudidíssima em todos os continentes onde ela pisou. E isso é muito orgulho pra gente. Eu acho que isso dá assim um patriotismo que também é tão difícil da gente achar. E quando ela ia lá para fora, ela vestia mesmo a camisa do Brasil, né? E lutava e falava sempre sobre as questões sociais, não só sobre as questões das diferenças raciais, né? Também as questões dos negros, as questões das minorias, mas ela levantava
uma bandeira do Brasil como uma nação, como um todo. E isso também, gente, é muito bonito, né? Eu acho que isso vai ficar... É uma pena que a gente não tenha, assim, aqui hoje, registros dos shows que ela fez lá fora, mas foram muitos shows, né? Tem na internet, tem fazendo buscas, a gente acha. Foram muitos shows que ela fez no exterior e levou o nosso nome lá para fora com muito orgulho, sim, Elza Soares. Bom, o orgulho dela também... como eu disse, ela era uma pessoa muito vaidosa, né? Bastante orgulhosa também, claro, mas ela gostava de ver tudo isso materializado. E isso aconteceu no ano de 2020, quando a Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba do subúrbio aqui do Rio de Janeiro, né? Da Zona Oeste, perdão, eles levaram para a Avenida, para Marquês de Sapucaí, um enredo falando sobre Elza Soares. E olha, gente, foi um desfile incrível e eu nunca tinha visto nada parecido, porque foi as arquibancadas levantando para ovacionar Elza Soares e ela muito concentrada. Nesse dia ela ficou assim meio marrenta, né? Porque ela queria que tudo saísse bem, tudo saísse certo, nada desse errado. Então ela estava ali bastante compenetrada, bastante concentrada para que o desfile fosse impecável e realmente foi. Foi um desfile tão bonito. A gente mostrou aqui na época também no Conteúdo Folia, né? Para vocês, que é o nosso programa de carnaval, imagens exclusivas dos bastidores da Elza. E a gente resgatou essas imagens para mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo aí a Elza Soares nos bastidores da Marquês de Sapucaí, no Sambódromo do Rio de Janeiro, né? Ela ficou muito tranquila no começo, mas depois, na hora do desfile, ela ficou bastante apreensiva, porque ela queria que desse tudo certo. E dá para ver aí a cara dela. Eu lembro que, na época, os colegas tinham até falado que ela estava meio que brigando com a imprensa. Olha, não atrasa, não pode dar nada errado no desfile, tem que dar tudo certo. A preocupação da artista, né? Porque o artista que é artista, ele tem um compromisso com o público. Então ela queria que nada desse certo. Essas imagens que a gente mostrou na época no Conteúdo Folia foram assim, tiveram uma super audiência, né? Porque além de ser imagem exclusiva, a gente estava mostrando Elza Soares nos bastidores. Como é que foi para Elza Soares, com todas as suas limitações de coluna, de locomoção, subir num carro alegórico e fazer um desfile tão bonito como ela fez pela Mocidade Independente de Padre Miguel, quando ela foi enredo, Deusa Elza Soares. Mas nesse ano de 2022, né, a gente sabe aí que o carnaval ele teve a data mudada, né, foi adiado mais uma vez, iria acontecer agora em fevereiro, mas a Prefeitura do Rio de São Paulo resolveram colocar o carnaval para abril, né? Vamos empurrar mais um pouquinho para frente para ver se essa situação toda da pandemia dá uma amenizada. E isso a gente vai falar no Trago Verdade da semana que vem. Mas a Elza Soares iria encerrar o desfile da Mocidade desse ano, com uma homenagem muito bonita que a escola ia fazer. Ela iria encerrar o desfile, mas a escola, a gente já ficou sabendo, já recebemos aqui as informações, que a escola vai prestar uma homenagem digna da Elza Soares nesse desfile de 2022. Então, a gente fica assim... muito esperançoso, porque Mocidade é a escola verde, né? A escola da esperança, e a gente fica esperançoso para que realmente não se perca essa essência da Elza Soares dentro da agremiação, que ela tem uma representatividade muito grande na Mocidade Independente de Padre Miguel. E a perda da Elza Soares, né? Porque todos nós perdemos, na verdade, ela acabou sendo refletida de uma forma muito cheia de memórias e de saudosismo por vários companheiros dela, por vários colegas de profissão, mas também pelos amigos. Vamos dar uma olhada nos amigos que deixaram seus depoimentos, contando um pouquinho sobre suas relações com Elza Soares e sobre esse momento em que a gente está vivendo agora, com esse buraco que vai ficar com a partida da Elza. O Brasil está de luto, o povo brasileiro está de luto. Perdemos a nossa maior sambista, a maior sambista de todos os tempos. É uma tarde de janeiro triste. Vá em paz, Elza Soares, com Deus Nossa Senhora, o Divino Espírito Santo e todos os anjos te acompanham. Um beijo. Grande Elza Soares, sempre divertida, uma das melhores cantoras de samba que eu já conheci, minha queridona, vai com Deus. Estou atravessando esse meu tempo de vida com a presença constante, interessante e importante da Elza Soares. Desde quando eu era pequenininha, né, e ela apareceu toda faceira, eu gostava que ela dançava toda, né, tremelique, parecia uma boneca. Então, de uma jovem promissora,
passou pela fase da destruidora de lares, onde, nossa, massacrada pela sociedade, e ela atravessou isso tudo até virar a deusa, até virar a Elza, a deusa Soares, até as pessoas perceberem quem era, o que era. Bom, todo mundo sabe, Elza, a deusa Soares. Laroye Mojubá, liberdade, abre os caminhos para Elza passar. É isso aí, geral cantando, mandando essa. Eu pensava que Elza Soares era eterna, já estava na minha cabeça. Para mim, né, esse tempo todo, e ela, caralho, passando por isso tudo que eu estou falando. Eu falei, pô, Elza Soares é eterna. Agora eu tenho certeza. Ela é eterna. Mas eu vou dizer uma coisa, viu? Não foi só aqui no Brasil que os famosos fizeram seus depoimentos e as suas manifestações. Além desses que a gente assistiu no vídeo, muitos outros também fizeram postagens de texto, prestaram as suas homenagens, né? Deram ali os seus momentos de sentimentos, suas emoções, deixaram aflorar suas emoções, porque foi uma perda que mexeu com todo mundo. Mas isso refletiu de uma forma também tão gigante que a cantora Beyoncé fez uma postagem nas redes sociais, na verdade, na rede social da organização dela, que é uma organização sem fins lucrativos que apoia várias causas sociais, e ela postou o seguinte, abre aspas, descanse em paz, Elza Soares. Sua música será eternizada e irá inspirar o Brasil e o mundo. Somos gratos, fecha aspas. Isso que é homenagem, né, gente? Isso aí que é o reconhecimento, é o que eu digo. É preciso ter mais que talento, é preciso ter simpatia e é preciso ter estrela. E Elza Soares, ela não tinha uma estrela só, ela tinha uma constelação a favor dela, porque isso acaba refletindo dessa forma. Então, é uma perda que mobiliza muitas pessoas, que atinge muitas pessoas, mas, como disse aí essa postagem da Beyoncé, ela continua eternizada e o Brasil e o mundo precisam se inspirar nela. E ela agradece, ela diz que somos todos gratos, e somos sim, somos gratos pelo estilo da Elza, pela existência da Elza. Bom, a Elza Soares, ela foi velada, né, o corpo dela foi velado no Teatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro, e o sepultamento aconteceu no Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap, na Zona Oeste. Lá no Teatro Municipal foram poucas as manifestações, até porque tudo é muito corrido, tudo é feito de uma forma assim muito sistemática, né? A gente não viu aquela coisa toda, e a gente sabe também que a gente está atravessando uma pandemia, a gente sabe que a gente está atravessando uma crise sanitária por causa da Ômicron. Então as pessoas respeitaram, mantiveram o distanciamento, usaram máscara, mas teve, claro, teve manifestação da Mocidade Independente de Padre Miguel, lá no velório e também no enterro. E eu acho que essa corrente só mostra, só confirma o quanto a Elza foi e vai continuar sendo querida para todos nós, porque isso é muito importante. E é mais importante ainda que ela não recebeu somente essas homenagens póstumas, ela também recebeu homenagens em vida. Então é preciso que a gente valorize mais os nossos artistas, é preciso que a gente continue utilizando ferramentas como, por exemplo, o carnaval, para homenagear as pessoas que estão vivas. Isso é muito importante, porque depois que morre é uma outra história, né? Mas é importante a gente homenagear, a gente sempre falar, a gente ressaltar o trabalho. E aí teve muita gente, teve cartaz, né? Tem sempre pessoas que levam cartazes, tem pessoas que realmente ficam sensibilizadas. E eu já cobri dezenas e dezenas e dezenas de velórios de famosos, e eu vejo às vezes o quanto o fã, ele se identifica até como membro da família, porque ele sente também a dor da perda junto com os familiares, com os amigos. E aí a gente viu também isso aí nesse momento, né, nessa solenidade, que acaba sendo uma solenidade de despedida da Elza Soares. O corpo dela saiu do Teatro Municipal, no centro do Rio, e foi até o cemitério, no bairro de Sulacap, no caminhão dos bombeiros, que é uma forma de homenagear também. E ela percorreu várias ruas da cidade, percorreu a Avenida Atlântica, que era a rua que ela estava morando agora recentemente. O caminhão passou na frente da casa dela. Foram momentos assim muito, muito importantes, né? Eu acho que até para dar oportunidade para que os cariocas também pudessem se despedir de forma digna e de forma respeitosa da Elza Soares. Então, a gente deixa aqui
o nosso carinho, o nosso respeito a todo mundo, a todos os fãs, a todos os familiares, porque essa viagem é uma viagem difícil da gente compreender, viu? É uma viagem, assim, bastante complicada. Bom, antes da sua partida, né, Elza Soares, que adorava reality show, aliás, ela adorava Big Brother Brasil, que eu já fiquei sabendo, ela desejou boa sorte para 2 participantes. Ela usou as redes sociais para desejar boa sorte para Linda Quebrada, que entrou no BBB, inclusive entrou um pouquinho depois porque estava contaminada com a Covid-19, precisou fazer o isolamento, mas já está bem, já está no confinamento direitinho. Ela entrou no BBB e recebeu a bênção de Elza Soares. Elza escreveu o seguinte, abre aspas, minha linha entrou no BBB, arrebenta menina, te amo, fecha aspas. Olha que legal, né? Porque é o que eu falo, é a identificação da Elza com as minorias, com aqueles que às vezes não têm voz, por algum motivo, por questões sociais ou políticas. A Elza falava por eles e falava de uma maneira muito expressiva, muito clara e muito convicta das suas declarações, das suas imposições, né? Os discursos da Elza eram sempre fantásticos. Ela estava aí com essa torcida para Linda Quebrada e também ela estava com a torcida para Maria. Quando ela ficou sabendo da Maria, ela também postou o seguinte, abre aspas, gente, já tô me vendo no BBB. Me enxergo inteirinha na maravilhosa Maria. E esse piercing, igual a minha pinta na boca, amo. Mulher preta, artista do subúrbio. E olha a Elzinha ali atrás dela no vídeo. Sucesso no programa, My Love. Isso também é muito bonito. E eu sei, eu conheço um pouco da Maria, eu sei que ela realmente tem esse sangue, né? Esse temperamento, essa coisa apimentada que a Elza Soares tinha. Então ela acabou se identificando aí com a Maria. Isso também foi notícia nos vários sites, nos vários portais, né? No pessoal que cobre entretenimento. Essa torcida declarada da Elza Soares pela Linda Quebrada e também pela Maria. Como eu falei no começo, esse foi um Trago Verdade especial, especialíssimo. A gente conversou aqui rapidinho sobre algumas lembranças que eu tive da Elza, dos bastidores que eu cobri. A gente viu alguns momentos dessa despedida dela, né? Mas, como eu disse, eu não estou encarando essa partida, essa viagem da Elza como um ponto final, porque ela deixou tanta coisa bacana pra gente, ela deixou tantos ensinamentos, tem tantas entrevistas com tantas declarações super importantes, tantos vídeos, tem tanta coisa bacana que eu acho que ela... É como a El Que Maravilha uma vez falou, a gente não morre, né? A gente vai brincar de outra coisa em outro lugar. E eu acho que a Elza fez isso. Ela saiu do planeta Terra, que é um planeta que está passando por transformações, por modificações, e ela foi brincar de outra coisa em outro lugar. Aqui para ela já deu essa brincadeira, ela foi fazer outra coisa em outro lugar. Então, antes da gente ir embora, mais uma vez, os meus sentimentos aos familiares, que eles mantenham viva a memória da Elza Soares, que lutem por isso, que não deixem, né, uma história tão bonita se apagar. Aos amigos, às pessoas que estavam próximas a ela, a gente também deixa aqui os nossos sentimentos, na certeza de que a Elza está fazendo, sim, uma boa viagem de volta para casa. Como é que vai ficar? Entendeu? Eu tenho dito nos shows o seguinte, eu tenho um sonho, quase como Luther Martin King, uma coisa assim, né? Somos negros iguais. De um dia eu acordar e ver as mulheres na rua, gritando, cantando, dançando, liberdade. E hoje eu estou vendo a manifestação dessas mulheres. É o que eu mais peço, gente. É o que eu mais grito nos shows. Mulheres, onde vocês estão? Vamos nós. Tem mais uma aqui, entendeu? Que sou eu, entendeu? E acredito em nós, mulheres. Vocês sabem por que o mundo está assim? É porque não nos deram o direito, mães, mulheres, manobrar, tomar conta do mundo. Porque se fôssemos nós mulheres, o mundo seria outro.